Olá, então, a todos os meus alunos e minhas alunas do quarto ano B. A gente vai fazer a correção aqui das atividades de geografia, que é da página 85, da página 85 até a página 89. Esse conteúdo fala sobre a administração do nosso território, né? Como é que ele é organizado, como é que ele é administrado. Todo mundo sabe, né, que o nosso país, o Brasil, ele tem uma divisão em 26 estados e o Distrito Federal. Então ele é organizado, olha aqui o mapa, esse mapa verde está mostrando todos os estados, vocês podem contar aqui, são 26, mais esse pequenininho aqui, que é o Distrito Federal, então onde que é a sede do governo federal. E cada estado é dividido em municípios, né? Então, os municípios em cada estado têm seus municípios, né? Então, é dividido ainda em pedaços menores. E os municípios também, eles além de ser mais pequenos, eles são divididos em pequenas espaços, né? As cidades são divididas em bairros, o interior é dividido em comunidades. Então, é essa forma administrativa que se tem dentro do Brasil, administrativa e de divisão do território, né? A gente viu na página 85 que é sobre a divisão do território, né? E aqui na 86 fala sobre os três poderes brasileiros, né? Então, o Estado brasileiro, o Brasil, ele é dividido, administrado de forma que temos três poderes, né? O poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então são esses os três poderes que a gente tem na administração do território brasileiro. No município, no estado e no Brasil tem esses três poderes, né? A nível nacional, o executivo é o presidente. A nível no estado, o poder executivo é o governador. E no município, o executivo é o prefeito. O legislativo também tem nas três, no Brasil, no estado e no município, né? O poder legislativo, então, no Brasil são os deputados federais e os senadores. Então, são esses o legislativo a nível do Brasil. Nos estados são os deputados estaduais e nos municípios é a Câmara de Vereadores e os vereadores, né? Então, esses os três o poder legislativo. E o poder judiciário também tem, que são, a nível nacional tem o Supremo Tribunal, tem os ministros, tem os procuradores, enfim, e eles têm, cada um deles tem o seu papel, né? Então é uma hierarquia que tem entre os três poderes. O executivo o próprio nome dele diz, ele executa. O legislativo ele vê as leis e fiscaliza as ações do executivo, e o judiciário olha para os dois, né? Tanto ele vê se o executivo está cumprindo e se o legislativo está cumprindo com as suas ações. Na página 87 se diz assim, né? Então, estudando a administração do município. Então, os municípios brasileiros, cada um deles tem uma organização de administração, né? Então, dentro deles tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores e tem as secretarias municipais. Então, a prefeitura, né? Então, a prefeitura é o prefeito, que
tem, como eu falei lá, o prefeito é o poder executivo, que ele tem como principal atribuição administrar os recursos públicos, a exemplo do dinheiro arrecadado por meio de impostos, aplicando em áreas como saúde, educação, saneamento. Então ele faz a administração. Os vereadores, têm o papel de auxiliar o município nesse sentido da administração dos recursos, né? Garantir que esses recursos são aplicados nos locais certos e fiscalizar se isso está sendo aplicado. Os secretários, as secretarias municipais, então, são cargos do prefeito, as secretarias municipais que executam e administram por áreas, né? Tem a Secretaria de Educação, tem a Secretaria de Saúde, tem de Transporte, tem Meio Ambiente, então várias secretarias. Então essa é a forma organizativa do município, né? Então tem a prefeitura, a Câmara de Vereadores e a secretaria. Então desta forma ele é administrado. Tem o prefeito, tem os vereadores. Em Francisco Beltrão a gente tem 13 vereadores e temos as secretarias, que temos as secretarias municipais, que temos os secretários que fazem a administração. Aqui no 87 tem uma pergunta que diz assim: você sabe onde localiza a prefeitura do município onde a gente mora? Onde você mora? Então aí vocês conversem com seus pais para dizer onde que é a prefeitura. O pai e a mãe explicam onde que é a prefeitura em Francisco Beltrão, mas ela fica no centro de Beltrão, né? A prefeitura e a Câmara de Vereadores ficam bem próximos e também o Poder Judiciário também fica bem próximo, né? Que é o Fórum de Justiça. Então, esses 3 poderes de Francisco Beltrão ficam bem próximos um do outro, né? Então, se vocês conversarem com os pais de vocês, eles vão explicar bem certinho aonde que fica a prefeitura, onde fica a Câmara de Vereadores e aonde que fica o Fórum, que é o Poder Judiciário. Vamos então para a página 88. A página 88 está falando sobre a importância do voto, né? Então, a importância do voto com relação à eleição dos vereadores, prefeito. Então, quem que faz essa eleição, né? Então, quem tem direito a fazer a eleger, né? Então, todo cidadão brasileiro que tem a partir de 16 anos que tenha título eleitor, ele pode votar. Ele pode votar para eleger o prefeito e eleger os vereadores. Então, a importância de que temos vereadores e temos prefeito, eles são eleitos pelo povo. Então, é muito importante votar em pessoas certas para que tenhamos uma boa administração, né? Então, essa é a importância do voto, né? Então, precisamos votar, né? Então, vocês ainda não votam, né? Mas seus pais votam. Pode votar a partir de 16 anos, mas o voto é obrigatório só depois dos 18, né? Então, fazer o título eleitor só depois dos 18. Obrigado a fazer o título só depois dos 18, mas você já pode fazer o título com 16 anos. Então, essa é a importância dos votos. Vamos então, aqui até 88 é mais explicando o mesmo conteúdo, e aqui na 89 as atividades que tinha para fazer. Atividade 1 então, com a ajuda do professor, dos pais ou responsável, preencha o quadro a seguir com os nomes dos atuais governantes. Então, aqui está em branco e você vai dizer quem que é os nossos governantes.
presidente do Brasil. Então, quem que é o presidente do Brasil, né? Então, o presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Então, esse é o presidente do Brasil hoje. Governador do estado, né? Qual que é o governador do estado do Paraná, né? O nome dele é Carlos Mas, mas todo mundo conhece ele como Ratinho, né? Então, é o Ratinho que é o nosso governador do estado do Paraná, né? Que a gente vive no estado do Paraná. E o nosso prefeito do município é o Kleber Fontana, né? Então, esses são os três nomes que estão aqui pedindo, que são os três executivos do Brasil, né? Então, no caso do Brasil, não. Do Brasil é o Jair Bolsonaro, do estado do Paraná, o Ratinho, e do município é Kleber Fontana. A2. A2 é para a gente observe na página, o mapa da página 81 e classifique os nomes a seguir de acordo com a sua respectiva divisão política. Depois escreva o nome da região a qual pertence. Veja o exemplo. Então aqui está dizendo, aqui está aqui estão os nomes, né, de todas que estão lá, né, no mapa, e é para distribuir aqui nessa tabela. Aqui são município, o que é estado e o que é região, né? Então, vocês vão olhar na página 81 lá, né? Vamos voltar, só voltar lá na página 81 e ver essa divisão aqui, ó. Na página 81 tem a divisão, né? Ó, tem a divisão aqui, ó, por cores, né? A verde, a amarela, a rosa, a vermelha e a roxa. Então essas são as regiões, as 5 regiões do Brasil. Aí a gente tem aqui dentro o nome dos estados. Então a gente tem todos os nome dos 26 estados aqui e temos o nome dos municípios que são as capitais de cada estado, né? O Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre, que é um município. Santa Catarina, a capital é Florianópolis, que é Florianópolis, que é uma cidade. E no Paraná, aqui é Curitiba, que também é uma cidade, que são as capitais. E assim estão todos os estados e municípios com as capitais e as regiões. Então vamos voltar lá na página 89 e vamos preencher essa tabela, né? Então o exemplo aqui, ó. O município é Cuiabá, o estado é Mato Grosso e ele está na região Centro-Oeste. Vamos só voltar lá na página 81 para vocês verem como é que é essa divisão lá, para vocês compreenderem bem como é que é. Ó, aqui, ó. O estado é o Mato Grosso, a cidade é Cuiabá e ele está na região rosa, que é a região Centro-Oeste. E assim vocês vão fazer com os demais municípios, com as demais que estão pedindo aqui, né? Então, vamos começar na ordem, né? Aqui, ó, vamos pegar Boa Vista. Boa Vista, ela é o município, que é a capital de Roraima e está na região norte. Aí aqui, ó, a gente já fez, esse aqui já tá feito, esse já estava no exemplo, Cuiabá. Então, vamos achar. Roraima já foi, né? Então, Paraná. Então, Paraná Curitiba é o município, o estado é Paraná e está na região sul. Aí, Porto Velho é o município, Roraima é o estado, Rondônia é o estado e ele está na região norte.
Aracaju é o município, Sergipe é o estado e está na região Nordeste. João Pessoa é o município, está no estado da Paraíba, é a capital da Paraíba, está na região Nordeste. E o município de Vitória é estado do Espírito Santo, na região Sudeste. Então, estão 2, 4, 6, 7 municípios, 7 estados, e dividido eles em 7 regiões, né? A gente tem 2 do Norte, um do Centro-Oeste, um do Sul, 2 do Nordeste e um do Sudeste. Então, esta é a divisão e a resposta correta dos municípios. Não precisa estar nessa ordem, né? Não precisa estar exatamente nessa ordem, mas cada um tem que estar correspondente a seu município, a seu estado e a sua região. Então, é essa forma que a gente organizou, né, para entender que o município são as capitais. Aqui tem o estado, ele pertence à região, que é a divisão política que a gente tem hoje no Brasil. Aqui temos a atividade 3, que é uma coisa assim bem pessoal. Tem pessoas que gostam de conversar e outras pessoas não, né? Converse com seus familiares e pergunte a eles o motivo em que levou ou levaram a escolher os candidatos em que votaram nas últimas eleições. Então, anotar no caderno sobre um pouco o que os pais de vocês, ou tios, ou avós, alguém falou sobre as eleições, as últimas eleições que tivemos, tanto para prefeito, como para vereador, como para presidente, deputados e senadores. Conversar um pouco e anotarem alguma coisa. Essa é uma resposta bem pessoal. Conversar um pouco, porque aqui está trazendo um pouco sobre a questão da importância do voto, né? Muitas vezes pessoas vão dizer assim, eu votei porque achei ele melhor que os outros, mas por quê? Ou tem pessoas que dizem assim, não tinha nenhum bom, eu escolhi qualquer um. Tem muitas pessoas que vendem o seu voto, que votam porque ganharam algum benefício do candidato, que isso não pode acontecer, né? O voto, a gente vota em quem a gente quiser. Então, é nesse sentido que é para você responder essa questão 3. Muito bem, então, essa foi então a correção da página, das atividades da página 85 até 89, que estava falando sobre a divisão territorial e a gestão política do nosso Brasil, né? Então, inclusive a gente comentou sobre isso, que se a gente tivesse em aula, a gente ia nos organizar para a gente estar visitando aqui em Francisco Beltrão os 3 poderes, né? Então, o poder executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente voltar, a gente pode retomar esse assunto aqui e a gente e conhecer os nossos 3 poderes aqui em Francisco Beltrão. Tá bom, então? Bom trabalho para vocês e tudo de bom. Abraço.